Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Dudinha, eu sou catequista da Crisma há mais de um ano, sou vocacionada da comunidade Filhos do Amor, sou coroinha e faço parte de algumas pastorais, e eu vou tirar hoje uma dúvida sobre como a gente pode redimir os nossos pecados. Existem 3 formas de você se redimir dos pecados. O primeiro é quando a gente está no ato penitencial na missa, quando a gente pede perdão a Deus por tudo que a gente fez. Só que vocês já aprenderam que existe a diferença entre pecados veniais e mortais. Esses pecados perdoados no ato penitencial da missa são os pecados veniais, que são aqueles pecados que a gente faz sem se dar conta de que estamos pecando, ou a gente faz até sem querer mesmo, ou por não saber que é pecado. Esses são os pecados veniais que são perdoados no ato penitencial da missa. A segunda maneira é a confissão, quando a gente vai até o padre e pede perdão pelos nossos pecados. E aí muita gente fala, mas por que eu preciso falar com o padre? Porque eu não falo diretamente com Deus. E aí a gente se pega numa pergunta, né? De por que os padres podem perdoar os nossos pecados, né? E aí eu respondo pra vocês. Eu vou usar o YouCat, se vocês tiverem e quiserem acompanhar. No balancinho 228, ele pergunta, né? Quem é que realmente pode perdoar os nossos pecados? E ele fala, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus na terra pôde perdoar porque era Deus também. E Jesus deu aos sacerdotes o poder de perdoar as pessoas. Quando ele fala em João, capítulo 20, versículos 22 e 23... Ai, meu Deus, o vento. Deixa eu ler aqui. Ele fala, depois dessas palavras, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, e aqueles que os retiverem lhes serão retidos. Ou seja, nessa passagem, Jesus deu aos sacerdotes o total poder de perdoar os pecados da gente. Por quê? No momento da confissão, o padre ele está no estado chamado persona Christi. Ou seja, não é mais o pároco que está ali, a pessoa humana do pároco. É o próprio Jesus que se faz ali na pessoa do padre para perdoar os nossos pecados. Então, quando a gente se confessa, a gente não se confessa com o padre José Carlos, por exemplo. A gente se confessa com Cristo por meio de padre José Carlos. E aí, vem muito daquilo de... A gente pode confessar estando de qualquer jeito? Para existir realmente uma confissão, para existir a remissão dos nossos pecados, né? A gente precisa estar arrependido do que fizemos. Na confissão, são perdoados os pecados mortais. São os pecados que atentam contra os 10 mandamentos, são os pecados que a gente sabe que é pecado e que a gente faz por livre vontade, mesmo sabendo que é errado. Então, deve existir, primeiro de tudo, o arrependimento. Aqui no YouCat ele fala sobre isso, né? Nós enchemos-nos de dor pelo nosso pecado e nos propomos a mudar de vida, depositando toda a esperança na ajuda de Deus. E é necessário estar arrependido para realmente a confissão valer. A gente não pode se confessar se a gente não estiver realmente arrependido, porque o pároco não pode nos absolver de coisas que a gente não se arrepende de ter feito. E aí é justamente isso, né? A confissão é como se quando a gente tivesse... É como se fosse um filho pródigo. A gente errou, a gente se desviou de Deus, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos quer e nos chama de volta. E aí, quais os pecados realmente a gente tem que confessar? A gente tem que confessar os pecados graves que forem recordados no exame de consciência e que ainda não foram confessados. Que só podem ser confessados em circunstâncias normais numa confissão individual. Ou seja, a gente tem que fazer o exame de consciência, depois se vocês quiserem eu até anexo para vocês em PDF, pra gente ver realmente aquilo que a gente fez, pra gente entender o que a gente fez, e a gente se arrepender disso, pedir a Jesus e a Maria a graça de nos arrepender do que fizemos, e falar com o sacerdote. Existe uma coisa que assim, muita gente fala, mas e se eu esquecer de alguma coisa na hora da confissão? Gente, se esquecer não tem problema, justamente porque você esqueceu. Mas se você omitir aquele pecado, aí a gente vai ter sérios problemas. Se você tá lá falando das coisas e você esqueceu de uma coisa ou outra, foi absolvido da mesma forma, justamente por esquecimento. Você fez sem querer, não foi por querer. Mas quando você esconde algum pecado, aí realmente é complicado. E o que é essa absolvição que eu falei? Aqui ele fala, né? A absolvição do sacerdote é o perdão sacramental de um ou mais pecados após a confissão do penitente. E o pároco fala a seguinte fórmula, ele fala, Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados.
te concedo pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês não sabem quão maravilhoso é você escutar isso. Mas enfim, eu não vou me aprofundar tanto em confissão, porque vocês vão ter mais pra frente informação sobre os sacramentos e vocês vão entender direitinho sobre como funciona. E existe o terceiro método, que é a gente tá de quarentena, a gente não tá podendo sair de casa, não tá podendo se confessar com o padre. Então, a contrição perfeita é você falar diretamente com Deus. É você ir no seu quarto e ficar sozinho e fazer o exame de consciência e realmente começar a ver tudo que você estava fazendo, ver todos os seus pecados e falar diretamente a Deus. E você reza a fórmula da contrição perfeita. Se vocês quiserem, depois eu coloco para vocês também. Você reza a fórmula da contrição, o ato de contrição, e você se arrepende verdadeiramente do que você fez. A contrição perfeita é diferente da contrição imperfeita. Contrição imperfeita é quando você faz apenas por obrigação, sem se arrepender verdadeiramente. E a contrição perfeita é quando você realmente se arrepende e você vai pedir perdão a Deus por aquilo que você fez. Essa parte do arrependimento é extremamente importante, porque com o pecado a gente fere o coração de Deus. Vocês já viram nos vídeos anteriores ao meu. A gente fere o coração de Deus com aquilo que a gente faz, com o nosso erro. Então, o arrependimento é como se a gente realmente se conhecesse pequeno perante Deus que é tão grande. É como se a gente falasse, cara, eu sou tão pecador, sou tão pequeno, minha humanidade me deixa falhar tanto. Perdão, Senhor. Então, é uma humildade que a gente se coloca realmente muito abaixo de Deus e vê a nossa pequenez. E isso é extremamente importante. Então, a igreja pede que a gente se confesse no mínimo uma vez por ano. Mas assim, conselho meu, uma vez por mês é maravilhoso. Porque você se sente livre daquilo, você não se sente tão pesado, você se sente que realmente você tá livre daquela mancha, daquele pecado. E você pode comungar tranquilo, porque quando a gente tá em estado de pecado, a gente não pode comungar, a gente não pode nem chegar perto do corpo de Cristo. E quando a gente se confessa, a gente tá em estado de graça, ou seja, é quando realmente a gente não precisa ter medo de comungar, enfim. Então, assim, gente, é a minha dica pra vocês. Se confessem, como a gente não tá podendo ter confissão, a gente faz a contrição perfeita. E quando voltar a quarentena aí, primeira coisa, todo mundo se confessar e assistir missa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aqui embaixo, deixem um like. E semana que vem outra catequista vai vir aqui pra tirar outra dúvida.